Fala galerinha, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um dia de aula e na aula de hoje, pessoal, a gente vai corrigir a avaliação que vocês fizeram aí pelo formulário do Google, beleza? Vamos começar então aí pela questão número 1. Uma lata de refrigerante tem um volume total de 350 ml. Então já vou destacar inicialmente essa primeira informação que o exercício traz para a gente. Perdão, galera. Essa lata está aberta e contém somente ar atmosférico, né? E vai ser colocada dentro de um forno a 100 graus. Então, mais uma informação, mais um dado fornecido pelo problema. Após a lata atingir essa temperatura, ela é fechada. Então, a lata inicialmente estava aberta com ar atmosférico e foi aquecida até 100 graus. Quando chegou a 100 graus, fecharam a lata. A seguir, sua temperatura foi reduzida para 25 graus Celsius. Mais um dado, beleza? Com o decréscimo da temperatura, ocorre uma redução da pressão. Então, o problema está dizendo para a gente que a pressão inicial é uma e depois vai haver uma diminuição dessa pressão. Tranquilo? Ante o exposto, a pressão no interior da lata, no momento imediatamente anterior à implosão, vale. Então, ele quer que a gente calcule a nova pressão dentro da lata. Vamos lá, ó, o volume 1 foi dado para a gente como sendo de 350 mililitros. Né? 350 mililitros a gente pode transformar, né? Ou melhor, a gente deve transformar para um volume em litros, ok? 0,35 litros. Temperatura inicial, a temperatura no qual a lata estava, 100 graus Celsius. 100 graus Celsius, temperatura em Celsius, eu preciso também fazer uma transformação para a temperatura em Kelvin, beleza? Então, a gente sabe que a temperatura em Kelvin vai ser igual à temperatura em graus Celsius mais 273, que dá para a gente aí 373 Kelvin. E a pressão inicial? Pô, ele não falou nada, professor. Falou sim, galerinha, ele falou aqui implicitamente, ó. Essa lata está aberta e contém somente o ar atmosférico. Se eu tenho um objeto aberto, né, na superfície terrestre e ele só tem ar atmosférico ali dentro, a pressão ali dentro é de 1 atm. Ok? Então agora a gente parte para a situação final. Essa aqui é a nossa situação inicial, a relação entre pressão, volume e temperatura iniciais. A seguir, sua temperatura foi reduzida, T2, 25 graus Celsius. 25 graus Celsius, vamos transformar para Kelvin. Temperatura em Kelvin igual a 25 mais 273. Isso é igual a 298 Kelvin. Com o decréscimo da temperatura, ocorre uma redução na pressão. Então, eu tenho uma pressão 2, né, que é o que ele quer. E vocês podem pensar o seguinte: ué, professor, mas ele não deu o segundo volume. Galera, olha o que ele fala para a gente aqui. Ó. Vai levar a uma implosão. Então, a pressão no interior da lata no momento imediatamente anterior à implosão. No momento imediatamente antes de acontecer a implosão, a gente tem o volume integral da lata. A lata ainda está na sua estrutura inicial. Então, o volume é o mesmo. Beleza? Ô, professor, está usando a cor errada aí? É verdade. Então, vamos corrigir. Então, o volume final será os mesmos 350 ml da lata, que transformados viram aí 0,35 litros. Ok? E a gente já estudou, né, comparativo entre duas situações. Uma situação inicial, ela vai ser sempre a uma situação final,
quando a gente está comparando as grandezas de gases, beleza? E a gente sabe que pressão vezes o volume sobre temperatura, né? Então, pressão inicial vezes o volume inicial é igual à temperatura inicial. E pressão final, né? Eu aqui chamei de pressão 2, né? A situação final. Então, pressão 2, volume 2, temperatura 2. Certo? A gente já viu que pressão e volume inicial e final são iguais. Se esses volumes são iguais, a transformação que a gente vai ter, ela é isovolumétrica, ela não vai ter variação de volume. E aí a gente simplifica a nossa equação, né? A relação entre pressão e temperatura no começo da situação tem que ser igual à relação entre pressão e temperatura no final da situação. Vamos trocar esses valores aqui. Quem é a nossa P1? P1, 1 atm. Quem é a nossa T1? Nossa T1, 373 Kelvin. Quem é nosso P2? P2 é o que eu quero, eu não sei, né? Tá aqui. E quem é a nossa T2? Nossa T2 é 298 Kelvin. O que está aqui dividindo vai passar para o outro lado multiplicando. A gente vai chegar na conclusão aí de que a pressão 2 é igual a 298 vezes 1 sobre 373. Fazendo essa continha aí, né, vamos usar a calculadora para poder acelerar o nosso processo. A pessoa na prova eu não posso usar a calculadora. Você faz no cantinho, monta a sua expressão e resolve, né? Com isso a gente chega a um valor de pressão de 0,789 atm. A pessoa vai ter que deixar esse número feio aí? Não, galera, você pode arredondar isso aí, beleza? Então você coloca lá 0,8 ou 0,80 atm. Tranquilo? Beleza, galera? Então essa daí foi a resolução da nossa primeira questão da avaliação que a gente fez aí durante as semanas passadas, né? Os 15 dias para trás. Aí. Tranquilo? Vamos então chegar aqui na questão número 2. Né? Também uma questão envolvendo gases. Num recipiente com 12,5 ml de capacidade, já começou fornecendo para a gente volume 12,5 ml. Está contida certa amostra gasosa cuja massa exercia uma pressão de 685 milímetros de mercúrio. Né? Então, volume, pressão. A temperatura de 22 graus Celsius. Quando esse recipiente foi transportado com as mãos, sua temperatura elevou-se para 37. Então, o problema está dizendo para a gente que a temperatura final é de 37 graus Celsius. E a pressão exercida pela massa gasosa passou a ser aproximadamente... Ele quer a pressão final. Pediu para a gente adotar aí um ATM equivalente a 760 milímetros de mercúrio. Tranquilo, galera? Então, a pressão ele pediu aqui. O que eu vou analisar nessa questão, galera? Novamente, o volume não varia, né? O recipiente tem volume de 12,5
ml de capacidade. E aqui não fala nada que ele foi aberto ou que ele foi fechado, né? Então, eu vou considerar somente a pressão e a atmosfera. Perdão, e a temperatura. Né? A atmosfera que eu li aqui embaixo, a unidade de medida. Então, vamos montar nossa relação de novo aqui. Ó. A gente sabe que pressão inicial vezes o volume inicial divididos pela temperatura inicial tem que ser igual à relação entre a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Né? O volume é o mesmo antes e depois. Então, a gente tem uma situação bem parecida com a situação da primeira questão. Tranquilo? Pressão inicial, que é de 685 milímetros de mercúrio. Ah, professor, você tem que transformar isso aí. Tenho sim. Então, vamos aqui para o cantinho descobrir, né, a relação aí. 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio. Qual vai ser a pressão atmosférica quando eu tiver 600... Perdão, galerinha. Qual vai ser a pressão do nosso sistema? Não é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é sempre 1 atm. Qual vai ser a pressão do nosso sistema quando a gente tiver 685 milímetros de mercúrio? Mais uma vez, para agilizar o nosso processo, né, eu vou resolver aqui na calculadora. Só antes, lembrando de montar a relação para a gente, né, onde P vai ser igual, né, P vezes 760, 760 vai passar dividindo, 685 sobre 760. 685 dividido por 760. Então a gente tem aí aproximadamente 0,9 atm. Então eu vou apagar esse 685 que eu coloquei aqui. E lembrando a vocês, né, temperatura em Celsius? Não, temperatura em Kelvin. É a temperatura em Celsius mais 273. Então isso aqui vai ficar 295. E isso aqui vai ficar 273, 300. Se não tiver muito errado, não. 310, né? Ó, 273 mais 37, 10 vai 1, 7, 10, 11 vai 1, 310, beleza? Então agora a gente pode voltar aqui. Ó. Nossa pressão inicial foi calculada como sendo 0,9 atm. Nossa temperatura inicial foi calculada como sendo... Olha o professor de vocês viajando aqui nesse 2 aqui, galera. Tem 2 nenhum aqui não. Aqui é 1. Né? Nossa temperatura inicial é de 295 Kelvin. A pressão final é o que a gente está pedindo, é o que a gente está procurando. A temperatura final é de 310. Então, essa pressão final vai ser igual a 310 vezes 0,9 sobre 295. Né? Usando aqui a calculadora para facilitar para a gente, 0,9 vezes 310, 279. 279 dividido por 295, 0,94. Então, a pressão final é igual a 0,94. A gente pode arredondar para 0,95 atm. Então, reparem que se a pressão aumentou, a temperatura tem que aumentar também. Perdão.
Se a temperatura aumentou, passou de 22 para 37, né? Passou de 295 para 310, a pressão também tem que aumentar. Inicialmente era 0,9, passou para 0,95. Beleza, galera? Então, já foi questão número 2 da nossa avaliação. Passemos agora para a questão de número 3. Outra questão envolvendo gases. Um pneu de bicicleta é calibrado a uma pressão inicial de 4 atm em um dia frio. A temperatura, que vai ser a nossa temperatura inicial, de 7 graus Celsius. Supondo que o volume e a quantidade de gás injetada são os mesmos, qual será a pressão final nos dias em que a temperatura atingir 37 graus Celsius? Então, essa questão aqui é uma questão mais tranquilinha. Ela já falou diretamente que não ia haver variação de volume, né? Supondo que o volume e a quantidade de gás são os mesmos, ou seja, massa fixa de gás, sem variação de volume. Escrever só a relação aqui para a gente não ter dúvida, né? Pressão inicial, volume inicial, divididos pela temperatura inicial, tem que ser igual à pressão final vezes o volume final, divididos pela temperatura final. Se o próprio probleminha já falou para a gente que o volume não varia, se o volume não varia, eu vou trabalhar só com P1, que é de 4 atm, dividido, mais 273. Isso aqui, 273, 280. Então, a temperatura inicial é de 280 Kelvin. P2 é o que a gente quer. P2 é o que a gente quer. 273, 310 Kelvin. Ok? Então, resolvendo, né? Multiplicando cruzado aqui, deixou de ser química. Agora é só matemática. A pressão 2, que é a pressão final procurada, vai ser igual a 310 vezes 4 sobre 280. Mais uma vez, para acelerar o nosso processo, vou lançar a mão aqui da nossa amiga mágica aqui. 310 vezes 4 dá 1.240. Dividido por 280, a gente tem 4,43 atm. Tranquilo? Então, mais uma questão aí envolvendo transformações gasosas. Vamos seguir em frente, passando para a nossa questão de número 4. Bem organizadinho aqui, está no nosso quadro já. Passamos agora para uma questão de estequiometria. Os avanços tecnológicos na eletrônica levaram à invenção do espectrômetro de massa, um aparelho que determina a massa de um átomo. Um mineiro, não é nascido em Minas, tá? Ele trabalha em uma mina. Então, um mineiro pode ser nascido em Minas? Pode, mas esse mineiro aqui é o trabalhador da mina. Procurando ouro em um riacho, coleta 10 gramas de peças finas de ouro, conhecido como pó de ouro. Sabendo que a massa de um átomo é igual a 3,27 vezes 10 elevado a menos 25 quilogramas. Então, essa é a massa de um átomo de ouro, né? Calcule quantos átomos de ouro o mineiro coletou.
ele coletou 10 gramas. A massa coletada é de 10 gramas. Então daqui já vem a nossa relação estequiométrica. Um átomo tem 3,27 vezes 10 a menos 25 quilogramas. Reparem a diferença aqui nas grandezas, né? Para a gente poder transformar grama em quilograma, basta a gente dividir por 1000. E dividir por 1000 é multiplicar por 10 a menos 3. Beleza? Então, qual a massa contida em 10 vezes menos 3? Ou a gente pode ainda arredondar isso aqui, né? 1 vezes 10 a menos 4? Não, professor. Não, professor. Menos 2. Menos 2. Né? É 10 a 1 vezes 10 a menos 3. Somando aqui dá menos 2. Beleza? Quilogramas. E aí, a massa. Não é massa. É número de átomos. A importância de tomar cuidado aí com a grandeza que está sendo trabalhada. Aqui, a gente quer o número de átomos em 10 gramas. Então, esse número de átomos vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 2 vezes 1 dividido por 3,27 vezes 10 a menos 25. Tranquilo? Agora é só trabalhar com potência de 10. Vamos dividir aqui, ó. 1 dividido por 3,27. 1 dividido por 3,27. Isso aqui vai dar 0,305. Tá? E a gente ainda pode arredondar porque é 3058. Então, 306. Vezes 10 a menos 2 menos 10, 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 25. A gente repete a base e subtrai os expoentes. Menos 2 menos 25 vai dar menos 2 mais 25. Então é 10 a 23. Como a gente vai andar uma casa aqui, né? Vai multiplicar por 10, então 3,06 vezes 10 a 22. Beleza? Então essa aí é a quantidade de átomos que a gente esperava para aquela porção que foi encontrada pelo mineiro lá, de 10 gramas na coleta do ouro no riacho. Tranquilo? Alguma dúvida aí, galerinha? Se tiver dúvida, deixa aí no comentário que depois a gente vai resolver novamente para vocês tirarem a dúvida. Tranquilo? Vamos só reescrever aqui, porque o professor foi escrevendo como expoente e não é expoente, né? É 10 a 22. Átomos, né? O que a gente está procurando? O número de átomos. Então está aqui a resposta para essa questão. Beleza, galera? Vou botar aqui rapidinho, só para a gente conferir aqui. Sabendo que a massa de um átomo é isso aí. É isso aí. Então, voltando aqui
para a resolução, nossa última questão, né? Questão 5. Em um laboratório, um estudante queria produzir 60 gramas de óxido de bário. 60 gramas de BaO. A partir da decomposição do carbonato de bário. Sabendo que o outro produto dessa reação é o gás carbônico, quantos gramas de carbonato ele terá de usar nessa reação aproximadamente? Então, galera, ele não escreveu a reação, mas ele disse que o óxido de bário é produzido a partir da decomposição do carbonato de bário. Tá? E, além do óxido de bário, é formado gás carbônico, CO2. Nossa, meu transformando todo o desenho que eu faço em figura geométrica. Então, olha lá, ó, um bário, um carbono, 3 oxigênios, 3 oxigênios. A reação já vem balanceada. A parte difícil aqui seria a gente obter os dados da... Ô, Jesus! Massa atômica dos elementos, né? A massa atômica dos elementos, a gente precisa consultar a tabela periódica. Então, vou abrir a minha tabela periódica aqui, né? Não é nada muito difícil. E a gente vai consultar aqui a massa do bário e a massa dos demais elementos químicos. A gente já vai chegar aqui, só um minutinho. Isso aqui, achei. Tabela periódica, tabela periódica, tabela periódica. Então, eu preciso da massa do bário, que é o único elemento que está faltando aqui. Por quê? A massa do carbono é de 12 gramas por mol. E a massa do oxigênio é de 16 gramas por mol. Então está faltando a massa do bário, que eu vim aqui procurar na tabela periódica. Se a gente olhar lá na família 2, família do bário, né? Ele é o quinto, 1, 2, 3, 4, quinto elemento da família. A massa dele é de aproximadamente 137, né? Olhando aí na tabela periódica, 137,3 gramas por mol. Então, agora a gente vai calcular as massas de cada substância. Qual que é a relação que a gente vai trabalhar? A relação entre o carbonato de bário e o óxido de bário. A relação do gás carbônico não faz diferença para a gente. Tranquilo? Então, olha lá. Ó. A massa do carbonato de bário vai ser uma vez 137,3 mais uma vez 12 mais 3 vezes 16. Beleza? Então a gente vai ter que essa massa é igual a 137, 48, 3 vezes 16, 48, 50, 60. 197,3 gramas. Então, para cada 197,3 gramas, são produzidos 137, 147, 153,3. Qual a massa de carbonato de bário que a gente vai usar para produzir
60 gramas. Né? Vamos botar as unidades aqui. Prontinho. Massa. Massa deixou de ser química, passou a ser matemática. Beleza? Então, já montando aqui a equação final, 197,3 vezes 60 dividido por 155,3. Com a ajuda da nossa amiga aqui, 197,3 vezes 60, 11.838, dividido por 155,3, a gente tem uma massa aproximada aí de 76,2 gramas de carbonato de bário. Beleza, galerinha? Então essa foi a correção das questões que foram aplicadas aí na nossa atividade avaliativa. Tá? Espero que vocês tenham saído muito bem. Né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês deixem um comentário aqui no nosso vídeo ou levante a dúvida na nossa próxima aula aí, para a gente poder deixar esse conteúdo bem transparente, bem resolvido e avançar com os nossos estudos sem qualquer problema. Beleza, galera? Forte abraço para vocês aí e até a nossa próxima aula. Valeu!